Como o risco climático interfere na nossa saúde? Será que a gestão pública e nós, enquanto sociedade, estamos preparados para mitigar e nos adaptar? O que tem acontecido no Brasil e em localidades da América Latina? Vale lembrar que o mais recente relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, alerta que 3,3 bilhões de pessoas já vivem em países altamente vulneráveis aos impactos climáticos. Estas e outras questões a respeito de um dos maiores desafios na contemporaneidade é analisado pela economista Marta Macedo de Lima Barata, no primeiro episódio da série 4, Riscos Climáticos e Saúde, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc. Marta é graduada em Ciências Atuariais e em Economia, é mestre e doutora em Planejamento Energético Ambiental no Brasil e pós-doutora no tema Gestão do Risco Climático em Cidades pela Universidade de Colômbia. Atualmente é pesquisadora visitante no Centro Clima da COP UFRJ e aposentada como pesquisadora da Fiocruz, onde ainda contribui como pesquisadora voluntária. A economista coordena o núcleo latino-americano da Urban Climate Change Research Network. Professora Marta, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc. Essa semana, a gente teve o lançamento, pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, de um relatório sobre a crise climática no mundo. E o resultado é um pouco alarmante, tendo em vista que fala-se em 3,3 bilhões a 3,6 bilhões de pessoas altamente vulneráveis à crise climática. Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco a respeito desses dados, O que isso significa de fato? Vulnerável à mudança climática indica que são pessoas com muita sensibilidade e ou pouca capacidade adaptativa. O que eu quero dizer com isso? Essa população como um todo, ela terá dificuldade de reagir ao impacto da mudança climática. E aí, o que poderia acontecer? Elas, dependendo, por exemplo, mudança climática, você pode ter eventos extremos de seca, de precipitação, de temperatura, precipitação, que pode induzir, na parte de precipitação, deslizamento em terra, enchente, e na parte de seca, em perdas, na parte que eu domino, que é a doença, desidratação, até morte, é uma morte lenta, o óbito por conta da seca. Aqui tem uma professora lá da Fiocruz que fez o estudo, que mostrou que cerca de 1.500 municípios que as pessoas acabam morrendo por conta disso, por causa da seca, ou sofrem com seca. Então, são vários danos à saúde humana que podem ser ocasionados por conta da mudança climática. Quando eu falo em saúde, o que é a saúde? Não é só a ausência de doença, não é questão de doença. É o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos. Então, o sistema de saúde local ele precisa estar preparado para apoiar essa população. E se ela não consegue ter sua saúde restaurada, ela vai ser mais uma pessoa dependente do governo, da sociedade, e com dificuldades de fazer o que seria o ideal pela pessoa que está com bem-estar adequado, Que é o quê? É poder trabalhar, poder conviver com os próximos, poder produzir algo ou manter o ambiente equilibrado. Então, essa vulnerabilidade ela é bem impactante. A população precisa, é importante identificar onde são os grupos mais vulneráveis
vulneráveis a quê? Ou seja, se é porque é sensível, e aí sensível é o que eu quero dizer? Se o ambiente onde ela está afeta a sua saúde, o seu bem-estar, ou se é porque ela não tem capacidade de reagir. E aí não tem capacidade de reagir, e a ciência mostra, né, quer dizer, os estudos, as pessoas mais vulneráveis são as pessoas que moram em ambientes mais insalubres, que não tem, onde não tem uma gestão adequada, que são os mais velhos, as crianças, ou pessoas que têm já algum problema de saúde, uma comorbidade. Então, essa é a população mais afetada, e que, em geral, é a população que não dispõe de um sistema de saúde adequado para tratar dela. Então, eu considero isso um item super relevante. A desigualdade que nós vivemos é extremamente grande. Essas pessoas mais vulneráveis, elas são as que mais sofrem, são as que terão de migrar para outros lugares, muitas vezes, e aí até nesses lugares que hoje a população tem um bem-estar, pode ser impactada por esses imigrantes que ela vai recebendo, que estão de forma inadequada ali colocados. Então, é um ponto que o novo relatório aponta como sendo importante e que tem que ser cuidado. E, professora, quando a gente coloca assim América Latina e Brasil, né? A gente teve um caso recente, acho que mais emblemático, de Petrópolis, né? Que é uma área de risco, a questão da localização do planejamento urbano, né? Que já temos uma reincidência, né? Sabendo que anos atrás mais de 900 pessoas morreram, né, em decorrência, né, de eventos extremos, né, na Serra Fluminense. Como é que a gente associa, então, o planejamento urbano ao risco climático e aos efeitos da saúde, no caso nosso, do SUS? Infelizmente, Petrópolis era uma tragédia anunciada, não só na minha opinião, mas de inúmeras pessoas que eu conheço. O que acontece? Aqui, hoje, a questão climática, desde 2011, foi criado o CEMADEM, que é ligado ao INPE, que faz todas as avaliações assim, que tem capacidade de informar em tempo real a população, aos municípios, para que eles possam, com sua defesa civil, reagir e tomar ações para prevenir maior desequilíbrio, o maior impacto desses eventos extremos. Tá? E em Petrópolis, em 2011, teve mesmo o evento extremo, não só em Petrópolis, foi na região serrana, muitos óbitos ocorreram, muitas pessoas perderam suas casas, e está se reconstruindo, mas é uma reconstrução muito lenta, e a gente tem lido no jornal que nem tudo foi feito. Recurso teve, mas ação de educação para aquela população, aonde pode morar, aonde não pode morar, remanejamento da população, isso não foi feito. A população vive aqui em lugares de risco, sabidamente de risco, mas ela talvez não saiba que aquilo é um local de risco. Por quê? Porque ela paga IPTU, ela recebe água, o governo não propõe, não dá apoio para que ela seja remanejada para outros locais menos arriscados. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar claro, eu estou sendo enfática, mas é a dificuldade que nós temos na governança do país, né, na América Latina, não é só Petrópolis, tá? Em alguns lugares nós temos boa governança, mas é na governança para que haja esse planejamento urbano e haja uma ação concreta
de remanejamento da população. Eu sei que é difícil, tem custos, mas tem que ser aos poucos. E de conscientização dessa população de que ali naquele local ela está em área de risco. Eu sei que as pessoas, muitas vezes, foi aquilo que ela construiu. Por que eu digo, então, que era tragédia anunciada? Deixa eu voltar atrás um pouquinho. Porque sabe que é um lugar que tem muita precipitação, tem muitas casas sendo construídas em áreas de risco e que há permissão para que elas fiquem nesses locais. Em vez do governo ir lá alertar, e já que ele já tem estudos, existe um mapa que foi feito, inclusive, por CEMADEM com o IBGE no passado, que identificou locais mais vulneráveis, era assim, teria sido interessante que tivesse retirado a população daqueles locais. Veio uma enxurrada muito forte, ninguém esperava, mas se aqueles locais já tinham casas, já estavam sem saneamento, o solo já estava compactado, o impacto é muito maior. Então, esse é um ponto que eu acho que deve ser levado em consideração no planejamento urbano. Alguns pontos. Quando eu falei em sensibilidade, eu estou pensando em sensibilidade de uma cidade. Quais são alguns quesitos que devem ser vistos? A área verde que existe lá, quer dizer, e se ela está firme, se o solo está mantido, as habitações mais vulneráveis, que eu digo, são as habitações em aglomerado subnormal, o IBGE chama aglomerado subnormal, mas casas em comunidade, sem saneamento, com pessoas com uma densidade populacional muito grande. Então, todos esses são fatores de risco que tornam essa população mais vulnerável. E se ela não sabe quando chover, para onde ir, como ir, e ter a certeza de que tem que sair daquele local, e não tem um plano mesmo de fuga, eles são afetados, como infelizmente foi em Petrópolis, nossa cidade. Esse é um problema que não é só da região serrana, na minha opinião, é de várias cidades do Brasil e principalmente da América Latina. E quais são os danos? Eu tenho um estudo de um aluno meu que fez na época da região serrana, que é bem interessante, porque quando vem o desastre, o acidente, as pessoas pensam logo em, ok, é terrível, óbitos, perdas econômicas momentâneas, né? Doenças, fraturas, mas o sistema de saúde ele passa a ser impactado um pouco depois por conta de novas doenças que surgem naquela cidade, que aumentam a sua incidência. Então, o estudo desse meu aluno foi em Nova Friburgo, ele avaliou a dengue e a leptospirose. E elas tiveram, cerca de 6 meses após o incidente de 2011, um crescimento exponencial. E isso afeta o sistema de saúde local, e que ele não dá conta, porque ele nem está preparado. Por que também o aumento dessa incidência? Porque os locais não conseguiram ser limpos em tempo, ainda tinha muito resíduo no entorno do local onde teve a chuva forte. Então, eu acredito que enquanto não houver um trabalho de planejamento urbano, prevenção, para que possa avaliar a área de risco real, muito risco, remaneja aquela população, onde for viável, prepara aquelas residências, aquele terreno, para que elas possam não ser tão impactadas quando vier a chuva. Aí são obras de infraestrutura, também no local. Então, são várias ações, várias que tem que ser tomada de forma conjunta. Universidade, academia local, dando os inputs, fazendo as pesquisas, apoiando, empresários locais,
A população mais vulnerável, que já está nesses locais que não são adequados, né, para estarem, para receberem essa precipitação, que fatalmente vão deslizar, e aí assim, é bola de neve, né? É boliche, você toca na ponta, no boliche certo, você faz o strike, você derruba 10. Então, é um pouco isso. Eu tenho uma zinha lá em cima que está em área de risco, afeta a segunda, a terceira, a quarta, e aí vai para baixo, alaga, e aí é o que, infelizmente, nós estamos vendo hoje, as cidades todas, as pessoas tendo que limpar seus terrenos, seus, não só na parte de vida, né, de quem mora, mas também seus locais de trabalho estão sendo limpos, e aí vai vir uma doença muito ruim, que é o impacto disso na saúde mental das pessoas. Porque quem perdeu seus pertences, quem perdeu, de repente, a sua atividade econômica, ela tenta se recuperar, mas leva um tempo, e será que ela já, sabe, vem sempre o risco. E também fizemos um estudo, aí foi em Minas, e a mesma coisa, veio a chuva, a pessoa conseguiu salvar, conseguiu tirar o filho, a mãe, mas depois veio a doença mental. A pessoa não tinha mais condições, começava a chover, ela se enfiava logo debaixo de uma cama. Então, são problemas sérios. Em termos de solução, que eu acho para as cidades do Brasil, nós já temos um trabalho fenomenal que foi feito e está sendo feito pelo CEMADEM e que tem parceria com as defesas civis locais. Mas eu não sei se a cidade consegue ser planejada, escutar e tomar ações que são informadas. Olha, aqui é vulnerável à seca, aqui é muito vulnerável a deslizamentos, outros locais a enchentes. Então, vamos ter um planejamento adequado nesse país, das nossas cidades? E aí não é um trabalho também só de governo, não. É a população junto, são as universidades, os pesquisadores junto, cada um trabalhando para o seu local. Só voltando nesse assunto, então, uma coisa que eu acho bem interessante é que, na questão da saúde, as pessoas vão fazer suas pesquisas no local onde elas trabalham, né, vivem, ou locais mais vulneráveis. Então, é muito interessante eu sou do Rio de Janeiro, a FRJ, é uma cidade, quer dizer, a região metropolitana do Rio é muito grande, então eu tenho vários locais para trabalhar, mas a universidade local de Petrópolis tem gente muito capacitada para ajudar no planejamento urbano da cidade de Petrópolis. Nova Friburgo também. Hoje em dia, nós, pesquisadores, temos parcerias muito fortes, então não precisa ter um grupo técnico, não, é trabalhar junto com os pesquisadores, junto com as universidades locais. E isso eu acho que é uma solução. E que exemplos assim exitosos, né, que a gente pode dizer assim, de gestão de risco climático que a senhora pode citar para a gente na América Latina? Na América Latina, eu tenho assim o Sandy, em Nova York, que foi muito exitoso, que foi também um furacão que teve, e eles tiveram, junto com a universidade local, e eles as empresas, e eles fizeram um planejamento de conhecer os cenários climáticos, conhecer as respostas que tinham que ser dadas, para reduzir a vulnerabilidade daquela população. Porque quando aconteceu, um exemplo interessante é que, exemplo,
Os hospitais que deveriam... Acabou a luz na cidade de Nova York. Acabou a luz na cidade. E aí os hospitais têm gerador. Só que, na época, os geradores eram no subsolo. Então, houve toda uma dificuldade dos hospitais responderem e atenderem a população porque estavam em locais inadequados. Então, a partir daí, já se repensou quando constrói um hospital, aonde colocá-lo. Agora, o que eu vejo muito bom, quer dizer, eu falei assim, exemplo exitoso, agora, aqui no Brasil, nós temos muitos programas interessantes que estão sendo feitos na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Recife, em Santos agora, na questão de planejar a adaptação à mudança do clima. Então, isso são projetos que estão sendo feitos no âmbito das cidades, com recursos, inclusive organismos internacionais, com seus pesquisadores, e que estão tentando reduzir o risco do impacto. Na parte de a própria São Paulo também, né? Quer dizer, o plantio de árvores, a criação de parques que estão sendo feitos, porque esse é um outro dano à saúde humana, né? Quer dizer, quando você está num ambiente muito árido, muito seco, São Paulo as pessoas são muito alérgicas, inclusive. Vem o calor, é uma ilha de calor muito forte, e que as pessoas têm aumento de asma, aumento de uma série de doenças que estão vinculadas com o clima. Eles têm todo um programa que tem sido mantido de replantio, revegetação da cidade, para poder, então, dar essas respostas. Uma outra, também exitoso, aí na questão da redução das emissões de gases contribuintes para o efeito estufa. Na minha opinião, é que tem cidades, o Rio de Janeiro é um deles, que já monitora suas fontes de emissão. Isso começou vinculado também com o trabalho da universidade. Hoje, eles têm, dentro da área de planejamento da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, um grupo que monitora, que sabe, que emite, tem o seu quadro de emissões já preparado, e que revê isso com uma certa assiduidade, e que tem planejamento estratégico que está implantando para reduzir também os impactos desse potencial dano para a população. Evitar que amanhã alguém diga que era uma tragédia anunciada. Então, e evitar que ocorra um impacto tão forte como foi agora, infelizmente, aqui em Petrópolis. Em Bogotá também, na época da implantação do BRT, você tem também Curitiba, foi por acaso, Jane Lerner fez um trabalho excelente, mas que faz uma redução das emissões de gases, né? Melhoria na qualidade do transporte local, que foi até tem um planejamento do uso da melhoria da mobilidade urbana. Então, essa é outra solução interessante. Agora, também que tem sido feito é a questão de aterro sanitário substituindo os lixões. É outro exemplo muito interessante, porque quando você tem um aterro sanitário, você pode reduzir a emissão de metano, que é um dos maiores contribuintes que tem um fator de impacto maior do que o dióxido de carbono, e você, ao mesmo tempo, torna o ambiente mais saneado, né? Lixão traz outras doenças também, que são pelos vetores, transmitidas pelos patógenos, vetores que estão nas cidades. Então, em termos de saúde, ele acaba favorecendo a qualidade de vida na cidade. Com relação ainda esse assunto, né? Como os indicadores de vulnerabilidade podem ajudar nessa gestão dos municípios, né, e
também dos estados, né? Porque a gente vê os entes, né, federativos também nessa ação de adaptação e de mitigação. Gostaria que a senhora desse alguns exemplos também desses indicadores de vulnerabilidade. Quais são os sinais de alerta, né, como a gente poderia dizer? Nós estamos exatamente isso. Nós desenvolvemos para alguns estados do Brasil, tá? Indicador de vulnerabilidade à mudança do clima, onde nós identificávamos quais eram os fatores que impunham maior vulnerabilidade para a população. E esses indicadores, eles deveriam ajudar, né, quer dizer, aos planejadores a entender aonde e como a população daquelas cidades seriam afetadas pela mudança do clima. O que nós vimos? O INPE tem cenários regionais, existem também os cenários globais de emissões de gases de efeito estufa, que eles são preparados eles procuram informar aonde vai ter mais precipitação. Também tem a questão, e a gente viu isso agora em Petrópolis, pode ser um volume de precipitação num tempo muito curto, então isso é um impacto mais forte, aonde tem também a temperatura pode aumentar ou pode abaixar. Então, são cenários que são feitos daqui. Nosso trabalho, nós trabalhamos até 2040, que já está aqui perto, mas também 2080, 2100, para que possa, então, ser planejada as cidades, o tipo de residência e de mobilidade urbana, até para poder reagir a esses impactos, né? Então, os indicadores de vulnerabilidade são uma métrica que caracteriza a vulnerabilidade de um sistema, no caso, pode ser o estado, a cidade, dos municípios, né? E ele é tipicamente proveniente da combinação, com ou sem peso, de diversos indicadores considerados como representativos da vulnerabilidade. E aí a gente identifica quais são esses fatores. Como eu disse logo no início, e aí eu estou falando de indicador de vulnerabilidade da população, tá? A saúde, ela não é só doença, mas é também um ambiente onde a população vive, o ambiente social, o ambiente local e as suas características econômicas. Então, a gente junta o índice de vulnerabilidade climático com o índice desses cenários climáticos do INPE. Quando eu penso na vulnerabilidade à saúde, eu estou pensando quais são as doenças que têm maior incidência naquele local, e no de vulnerabilidade social, nós pensamos assim, nas características locais de habitação, o IDH do local, se tem ou não saneamento, o PIB daquele local. Na vulnerabilidade ambiental, é o ambiente onde está localizado, né? Quer dizer, os recursos hídricos, a biodiversidade, o solo, ele é factível de erosão. E o fator de perigo, então, seriam as mudanças de clima. Nós estamos fazendo esse mesmo trabalho agora para cidades. Estamos aplicando numa cidade do Brasil, que ainda não estamos em fase, construímos agora, né? Quer dizer, o modelo conceitual, estamos aplicando, e aí já muda um pouco. Como muda? A questão da exposição nós tiramos, vamos usar o índice de risco do INPE, que foi preparado por um colega nosso do INPE, identificamos aonde tem maior volume de probabilidade, né, que quando você faz cenários é probabilidade, de ocorrer maior incidência de chuvas,
mas estamos identificando quais são os fatores importantes na parte de sensibilidade. Seria a qualidade, o ambiente natural, como é que é poluição, vegetação, possibilidade, e o ambiente, as construções, se elas estão adequadas para aquele evento. E como nós estamos trabalhando com precipitação, nós pensamos também a questão de pontos que são sujeitos a enchentes. Eu falei o exemplo do Sandy, né? Os pontos de os ativos essenciais da cidade, tipo o de fornecimento de energia elétrica, subestações, as estações de tratamento de água e esgoto e de fornecimento de água e esgoto para aquela cidade, como é que elas estão sendo afetadas, e se elas têm risco de estar em área de potencial deslizamento ou enchente, e outras mais. E a parte de capacidade adaptativa é sempre essa, quer dizer, se a população tem comorbidades importantes, se elas estão em área de... se a população tem um nível educacional que permita ela a ter a solução rápida, ajudar, inclusive, aos demais colegas, a existência de outros... a defesa civil local, como é que ela está localizada, onde está localizada, são todos fatores muito importantes para ter a solução de reduzir os impactos em caso de eventos extremos. Agora, para o dia a dia da população, esses impactos, eles, quer dizer, ter noção, aí que vem os indicadores. Quando você mostra para a população, para a academia local, para os governantes locais, quais são os potenciais impactos, quer dizer, os potenciais impactos, e quais são as medidas de prevenção que podem ser tomadas, esses indicadores ajudam a planejar melhor a cidade, considerando o risco climático. Então, quando ele planeja a cidade já considerando esse risco climático, ele consegue mitigar o potencial impacto do evento extremo, que pode ser a seca, porque isso eu estou falando aqui para o que nós estamos aplicando, mas se for num local de seca, alguns desses itens já serão modificados quando você pensa na sensibilidade, porque aí não é o local, como está construído, por exemplo, esses ativos essenciais. Mas se ele está construído, não em área de risco de precipitação, mas se ele está construído de forma a não ser impactado por um aumento grande de temperatura, né? E também a população, até que ponto ela está conhecendo a necessidade de tomar água o tempo todo, de vestir roupas leves, de ter vegetação, mesmo que seja cactos, por exemplo, mesmo que seja uma vegetação menos, uma vegetação resistente à temperatura. E eu acho que o essencial também é a parte da educação, é saber a importância de preservar as áreas verdes, de que elas estejam sendo protegidas. E isso, quer dizer, da onde tirar água? Vou tirar água do lençol freático, tem que também ver a parte de potencial contaminante, não é? Vou fazer um poço e coletar. Um dos estudos que nós fizemos foi identificado que um dos municípios era onde a população tinha muita diarreia infantil. Aí depois nós conseguimos identificar que era porque aquela população usava a água de poço artesiano. Quer dizer, são alguns... a solução pode ser dada, mas tem que ser sempre avaliado
a qualidade, o potencial de contaminação daquele instrumento que está sendo usado. Esses indicadores que nós propusemos foi para o entorno do São Francisco, no bioma da Caatinga, que nós fizemos esse estudo, e foi bem interessante, porque a partir daí a gente conseguiu levar para aquela população, entregou, a gente trabalha isso e monta um sistema chamado Sismoclima, onde estão elencados todos esses indicadores de vulnerabilidade, para que eles comecem, então, a identificar aonde iniciar as ações, que estejam um custo-benefício melhor, para reduzir a vulnerabilidade dessa população nesses locais que estão sendo propostos. Então, é nesse sentido, aonde é mais vulnerável, por que é mais vulnerável. Então, a ação pode ser adotada e melhorado a qualidade de vida da população naquele local. Se houver o entrosamento, o interesse por parte da população, dos gestores públicos e dos empresários e da academia local, e sempre se articulando com toda a sociedade. Professora Marta, então passe para a gente alguns canais de comunicação que a gente pode fazer consultas sobre os riscos climáticos e saúde. Os indicadores e os trabalhos estão lá. A maior parte desses trabalhos foi feita com alunos de mestrado, doutorado, estão publicados também em artigos científicos, então podem ser usados. E o Sismoclima, que é um software registrado junto ao INPI, o Centroclima, ele tem feito estudos interessantes em cidades. Nós trabalhamos aqui com a estratégia de adaptação à mudança do clima da cidade do Rio de Janeiro, a Urban Climate Change Research Network, que é a rede internacional de mudança do clima em cidades. Ela faz assim como o IPCC, o que é essa rede? Em 2007, nós estávamos percebendo que a mudança do clima, quem pode dar mais resposta e mais perto são as próprias cidades, tendo seus inventários de emissão de gases contribuintes por efeito estufa, elas podem identificar onde mitigar inicialmente e também trabalhar junto com cenários climáticos. E aí, se ela pode dar resposta mais rápido, vamos nos unir outra vez, gestores, pesquisadores de várias áreas diferentes, porque a questão do clima em cidades é complexa, e vamos trabalhar todos em conjunto. Então, nós fazemos também, assim como o IPCC, um apanhado do que existe na literatura internacional sobre o tema, e propomos sugestões e procuramos trabalhar junto com as cidades. Então, na uccrn.org tem os 2 primeiros relatórios que já foram lançados, um em 2011 e o outro em 2018, e nós agora estamos preparando e finalizando, já vai ter um novo relatório falando sobre Covid e cidades, sobre governança climática, bem específico para a cidade, mobilidade urbana, planejamento urbano, vulnerabilidade e equidade da população, soluções baseadas na natureza. Então, são todos esses apanhados que os cientistas do mundo todo se juntam, e aí tem os exemplos, cada um levando a característica da sua região, das suas cidades. Eu coordenei nos 2 primeiros relatórios o capítulo que era de saúde, tá? Então, ali tudo que eu estou falando da questão da seca, das dificuldades para a saúde humana, das migrações, da questão também de alimentação nas cidades, que esse é um outro problema sério da mudança do clima, né? Como a alimentação saiu também no relatório hoje do IPCC, só um parêntese, que
que a agricultura brasileira vai ser, a agricultura é que vai sofrer muito, pode sofrer, né? Principalmente a agricultura familiar. Então, essa questão também é importante. Então, esses são locais onde quem quiser pode encontrar mais respostas, e eu acredito que todas essas cidades que eu dei o exemplo de que estão implantando seus planos, elas tenham algumas informações nesse respeito. Também trabalha muito com essa parte de cidade, e é muito importante, o ICLEI, o grupo do C40, tem um Comitê Brasileiro das Capitais, que é CB27, né, das capitais brasileiras e Brasília, que estão trabalhando com essa questão de clima. Agora eles estão trabalhando em olhar toda a parte da regulação, porque é importante também, né, a parte para você indicar que essa área de risco não pode ter casa, por exemplo, de certo estilo naquele local, ou nenhuma casa, para fazer o planejamento urbano, é importante ter as leis bem feitas e algumas soluções. Eu falei assim, é porque dá um desalento quando você vê Petrópolis, o que aconteceu, mas nós temos algumas respostas, o legislativo fez, tem a nossa lei, nossa política ambiental, tem que sugere que seja feito estudos e trabalhos de mitigação, adaptação. Então, isso tem sido construído. Só que, infelizmente, a velocidade das soluções tem sido muito lenta em relação ao desafio que é o risco climático para o nosso planeta, para as nossas cidades. E na América Latina ainda está muito, muito lenta. A gente fala muito em desastre natural, mas a gente sabe que tem também a questão antrópica, né? Então, como é que a gente define, né, primeiro o risco climático nesse sentido, né, do antropoceno, e as inferências, né, com a questão da saúde, né? Como é que o risco climático contribui para as estatísticas de saúde, né, que a gente tem e epidemiológicas, né? Então, o risco climático, quer dizer, o desastre é um fator de perigo, são os eventos climáticos extremos, que seriam aqueles que variam do âmbito do dia a dia, e também o ambiente onde ele incorre, né? Quer dizer, é fator não só da variabilidade climática, mas também, também de como está a região, aquela área naquele momento. Quer dizer, se é um problema na parte de saúde pública, muito mais de social e econômico, porque, na realidade, depende as chuvas fortes, as inundações bruscas, graduais, secas ou estiagens, são os fatores de perigo. Mas, dependendo de onde aquilo acontece, o ambiente onde ele está, os processos sociais que resultam em precariedade, condições de vida e proteção social no local, como trabalho, renda, as habitações saudáveis, seguras, evitam que isso seja um desastre na realidade. E se tiver estrada, saneamento. Então, tudo, as áreas, tudo, além disso, você tem também mudanças ambientais, resultantes de degradação ambiental, ocupação desordenada de encosta e de solo urbano, precariedade do sistema de drenagem nas cidades e também no entorno dos rios, para que não inunde as cidades, e resíduos sólidos que estão despejados nos locais, bem como poluição de água, solo, atmosférica. Tudo isso agrava o problema climático e leva a que isso seja, quando houver um evento de precipitação ou de seca, ou de aumento ou
redução de temperatura diferente do que seria esperado, isso pode ocorrer como um desastre. E, professora, oi, desculpa. Pode falar. Com relação aos estudos, né, que a senhora promove, ou também é coautoria, né? O que a senhora poderia dar de exemplos para a gente do risco climático relacionado à saúde? Né? Eu gostaria que a senhora pudesse trazer, e principalmente esses eventos mais atuais que a gente teve, como, por exemplo, Petrópolis, né? Minas Gerais, né? Que foram, assim, eventos extremos e consequências também graves, né? Como também Franco da Rocha, em São Paulo, né? Com resultado de mortos, né? Pois é. Então, como risco climático para a saúde, quando ocorre o evento de tempestade, do deslizamento de terra, os primeiros que se percebem são o quê? Os óbitos, as lesões, traumatismos, também, muitas vezes, né, choque elétrico, afogamento. Isso é o primeiro momento do risco climático. Num segundo momento, que são semanas e meses depois, e aí isso já não... Quer dizer, no âmbito da saúde, no âmbito do que a população fica sabendo, estou falando agora o exemplo de Petrópolis. Todo mundo está atuando na parte de resgate, de socorro, evitando os traumas, e infelizmente, né, nós tivemos muitos óbitos. Num segundo, mas semanas depois, começam a ter casos de doenças transmissíveis, que são elas leptospirose, dengue, enfim, transmissões hídricas, como hepatite, acontece muito, ou alimentar, também é necessário tomar cuidado com os alimentos que são absorvidos, digeridos, né? E aí é o momento que o setor de saúde tem que estar perto e atuando para evitar que a redução dessas doenças transmissíveis, né? E reabilitar seus serviços essenciais, porque eles também começam a ficar sobrecarregados. Passado alguns meses, também se detecta nos estudos doenças crônicas, inclusive tipo infartos, as pessoas passam a ter mais propensão a ter doenças cardiovasculares, e aí é a parte, não dos estudos, mas empírica que eu tenho, se bem que o setor de saúde sempre fala, nas doenças psicossociais, porque as pessoas que passaram por traumas fortes, ou perderam tudo, ou viram seus entes falecer, elas também passam por problemas psicossociais que têm que ser resgatados, quer dizer, tem que ser cuidados, né? Então, isso é necessário ter uma reabilitação e reconstrução dessas pessoas. E aí também é um trabalho do setor de saúde, que precisa ter, então, atenção e vigilância sobre essas doenças. No caso de... e aí é importante termos a prevenção desses acidentes, desses incidentes, desse desastre, não é incidente, desses desastres, para evitar o custo social, que é um desastre natural, né? Quer dizer, ele poderia não ser um desastre natural se houvesse tido um planejamento antes do local onde ele está ocorrendo. Assim, para a saúde. Então, desastre natural, então, ele resulta dessa combinação de 4 fatores importantes, que são a ocorrência da ameaça natural, que eu já falei aqui, que são as chuvas, ventos, ciclones, né? A população exposta, porque também, bem, se isso ocorrer sem que a população tenha população, vai ser um desastre, pode ser para o setor agrícola, para o setor hídrico, como nós tivemos agora recente aqui no país, né? Quer dizer, a seca extrema, nós estamos com a seca hidrológica,
Mas, então, o setor de saúde, a ocorrência da ameaça natural, a população exposta a esses desastres e essa vulnerabilidade social e ambiental dessa população, além da insuficiência dela ou do local onde ela está, de oferecer medidas que lhe dê capacidade de responder a esses eventos, essa ameaça natural, e assim reduzir os potenciais riscos e danos à saúde. Então, nesse sentido, é importante que haja, né? Se for em ambiente de cidade, por exemplo, habitação, transporte, sistema de saúde pública, educação, energia, para que aquela cidade não seja tão afetada pelos desastres naturais. Esses são os estudos que em resumo, o que nós avaliamos e identificamos no âmbito da literatura científica e também de literatura que nós chamamos cinza, né, de observação, em alguns casos, mas a literatura científica nesse tema. E essas, assim, nós somos vários cientistas no mundo todo que identificamos quais são as vulnerabilidades de uma população ao clima e identificamos através de leitura do que existe na literatura e depois, então, nós relatamos nos nossos através do relatório que está no site, disponível no site da Urban Climate Change Research Network, uccrn.org, para nós aqui brasileiros, uccrn.org. Então, tem lá vários estudos, enfim, e exemplos de pessoas, de casos de doenças. Um deles é o de Nova Friburgo, onde, em 2011, nós tivemos o evento uma chuva muito forte aqui na região serrana, uma mortandade muito grande, chegou a ser cerca de 900 mortos na região serrana como um todo, e isso é o que tem contabilizado, isso também é uma coisa importante. Tudo o que é contabilizado pela Defesa Civil local, né? Quer dizer, local que manda a informação para o sistema de defesa civil, sistema de atenção e para a prevenção de desastres naturais no país, mas cada país tem o seu sistema. Então, essa população faleceu. Em Nova Friburgo, nós tivemos um estudante da Fiocruz que trabalhou avaliando o custo social para a população daquele desastre e identificou que não é só o custo, ele ficou trabalhando ao longo de meses após o evento, e ele identificou que não foi só o custo esse é o pior, né, o de óbito, mas teve também um aumento muito grande, assim, mais que 10 vezes o número de casos de dengue, de leptospirose, e depois também das perdas de trabalho, de dias de trabalho, tudo isso são perdas que acontecem para aquela cidade, né? E, professora, e para aquela população. Sim. Desculpa. E, no caso, assim, diante do que já se repete ano a ano, né, que vocês veem que os casos se repetem, né? Infelizmente, a gente vê as pessoas morrerem, as pessoas em áreas de risco, né? Ainda são milhares, né, de ocupações irregulares, né, no país. Quais são as principais recomendações de vocês, cientistas, né, no tocante a essa relação do risco climático com a saúde? O que é possível, não dá mais para falar, não é possível fazer pela gestão pública
e também em parceria com a sociedade civil, com a academia, né? O que é possível fazer? Assim, voltando um pouquinho, né? Quer dizer, eu estou falando agora de Brasil, mas, enfim, eu vejo que em todo mundo, quando ocorre esse tipo, como eu falei, né? Esse trabalho que nós cientistas vemos, é que, em geral, as cidades, historicamente, elas, quando se desenvolvem, elas se desenvolveram com conflito com o meio natural, e dependendo dos locais, e aí estou voltando para o Brasil, é questão de corte de morro, desmatamento, a canalização. Belo Horizonte, por exemplo, que foi uma cidade planejada, ela ficou sobre os rios, né? Quer dizer, ela foi planejada, aterrou os rios, e aí, quando vem a chuva forte, aqueles rios, eles têm memória. Então, muitas vezes, se muda o curso do rio, se constrói, se aterra aquela área, mas, no caso de chuva intensa, ele volta a funcionar e a inundação acontece naqueles locais onde tinham rios no passado. Tá? Teresópolis é um lugar que, volta e meia, em alguns lugares, acontece. Então, essa chuva forte, ela vem por essa forma que nós temos de não dar atenção à natureza na hora de construirmos. Bom, isso muito no passado era assim, em alguns lugares do mundo já estão reorganizando, mas o que precisa é haver, então, esse entrosamento entre gestores. Quando vai se construir uma casa, por exemplo, aqui é estudo que foi feito no Brasil, né? Menos 80% das pessoas contratam engenheiro, arquiteto, pedem avaliação do terreno. Então, as casas vão sendo construídas em muitos lugares sem esses estudos. Aí, quando vem a chuva muito forte, infelizmente, acontece esse risco de enchente, deslizamento. E aí, mais triste ainda, é que muitas vezes essas pessoas refazem as suas casas na mesma área, que são áreas de risco. Então, isso deveria ser tratado, né? Ser cuidado. Então, é tratar mesmo, fazer estratégia das questões ambientais daquele ambiente e também planejamento urbano dessas cidades, para não ser construído de qualquer forma. Agora, isso que eu estou falando, pensando em Brasil, não é simples, porque nós temos déficit de habitações, né? Então, e as pessoas não têm, muitas vezes, como construir de outra forma. Então, o que a gente percebe é isso, né? São casas sendo construídas em locais inapropriados e aquilo volta a acontecer. Então, uma proposta que nós, ambientalistas, né, e que tratamos com clima, é ação de adaptação, né, para o que se teria que fazer. Quer dizer, isso não é só uma questão municipal, mas é nas três esferas. Estou falando agora em Brasil mesmo, tá? Dos governos, o governo federal, e aí eu vou passar depois, comentar com você o que foi organizado no âmbito federal, logo depois do evento extremo ocorrido aqui em Petrópolis, né, na região serrana, do qual eu já falei, tá? Então, é uma ação cooperativa na redução da vulnerabilidade da população à mudança do clima, por meio de planejamento, gestão interfederativa entre os municípios e estados, em especial das funções de interesse comum e com regiões metropolitanas e regiões, infelizmente, aglomerados urbanos. Melhorar, quer dizer, a gestão e o uso da ocupação do solo, correlacionando com a preservação ambiental associada em especial a essa prevenção do risco, do desastre, promover a reabilitação de áreas urbanas consolidadas, quer dizer, elas já estão degradadas, a infraestrutura instalada
não permite mais a expansão urbana naquele local, não permitir que se instale mais novas propriedades. Aí, então, seria o quê? Promover outras áreas para essa população se estabelecer. E aí, adotando o conceitos urbanísticos sustentados, como com menor uso, né, dos recursos naturais, mas também com arborização, com reabilitação, com obras também de contenção de encosta, drenagem urbana, controle de inundações. Então, a população deveria se estabelecer em locais já planejados que eles consigam ser suficientemente adequados para evitar esses desastres. Quer dizer, o clima é um fator que a gente não pode evitar, a mudança do clima. Até poderia mitigando as emissões de gases de efeito estufa. Mas já que nós sabemos que independe daquela cidade, ela pelo menos pode promover essa adaptação, que é o planejamento urbano, de forma a evitar que os vales, os rios, possam afetar a população que está ali no entorno, que haja esses deslizamentos de terras, né? Tudo isso são formas de construir, então, cidades resilientes. Nós podemos pensar em construir parques lineares para recuperar fundos de vales e rios, onde houver assim, esse problema de enchente. Tem que ser, hoje, já conhecendo os danos, os possíveis danos, seria interessante que as cidades se preparassem e aí evitassem esses danos à saúde humana, que, como eu falei, não é só o óbito, que é o pior, não estou mudando, mas são todas as doenças que vão começando a ter, que são não só essas doenças que a gente acha que já acabou, né, mas também doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, hepatite A, infecções, alergias, são doenças que vêm ao longo do tempo para pessoas que foram expostas a esses desastres ao longo de tempos. Esses desastres, eles já vêm ocorrendo, assim, a gente tem até um histórico, né, do que vem ocorrendo no século que nós estamos, né, no século XXI, assim, que entre 2005 que foi em 2004, né, um ciclone Catarina, que atingiu o Rio Grande do Sul e o sul da Santa Catarina, que causou danos às áreas urbanas e rural, concentradas numa faixa de 100 quilômetros. Aí, para isso, nós, cientistas, já estamos estudando, assim, não é o meu caso, mas tem pesquisadores da Universidade de Santa Catarina trabalhando junto com o CEMADEM, estudando assim, qual o efeito das águas podem impactar do Atlântico, dos oceanos, junto com outros cientistas. Eu falei Santa Catarina porque eu conheço esse trabalho. Mas qual o efeito das mudanças climáticas, das mudanças também na temperatura dos mares, na questão de impactar mudanças no clima locais, tá? Então, em 2008, por exemplo, também Santa Catarina foi afetada por fortes inundações, assim como Alagoas, Pernambuco, em 2010. Aí, em 2011, nós tivemos a região serrana, que é um caso muito conhecido, porque não só teve inundação, deslizamento, mas inúmeras mortes, né? E essa tragédia, voltando de Santa Catarina, ela provocou inúmeras mortes, deixou de milhares de desabrigados, e isso decorrente do que eu falei, né? Quer dizer, as pessoas ocupavam, assim como Petrópolis, né?
de forma desordenada as encostas do morro, e aí acumula água, e aí você tem o efeito geomorfológico do local, que ele não resiste, e tem, então, as perdas humanas e materiais. Aí, em 2011, foi assim, você tem a instalação do Sistema Nacional de Gestão de Risco a Desastres, quer dizer, não é em 2011, já existia esse sistema, já tem essas informações, mas o que acontece? Ele se organizou. Para quê? Você tem um Plano Nacional de Gestão de Risco, de 2011, no país, e o Sistema Nacional, você tem, então, o Centro Nacional de Gestão de Risco, que encaminha os alertas, o CEMADEM, né, que aciona os órgãos de defesa civil nos estados e municípios e oferece ações de apoio à resposta aos desastres. Então, também começou a se mapear quais seriam as áreas de risco no país. Até 2014, nós tínhamos cerca de 841 municípios suscetíveis a deslizamento e enxurrada, 17 bacias críticas, que é para inundação, também o desafio da seca hidrológica, precisando de obra. Isso precisa de quê? De monitoramento desses perigos climáticos, faz-se esse monitoramento, já sabendo dessas áreas de risco, o que se faz? Se colocou pontos de alerta, se faz um convênio mais de perto, quer dizer, um treinamento, uma parceria com a Defesa Civil local, e para poder dar resposta, e obras de infraestrutura para poder dar resposta, então, para a sociedade. Essas áreas já estão mapeadas, nós temos, então, os estudos, foi feito, eu não sei o ano, não me recordo, mas, enfim, já depois do CEMADEM, né, de áreas de riscos, que tem mapeada, e essa área de risco, aos desastres naturais, no caso da saúde, ela inclui a densidade populacional local e o potencial de deslizamento ou de inundação do local. E também são alguns, então, desses eventos. O objetivo principal, então, é alertar, é informar, mas para que os municípios possam, então, prover a população, avisar, melhorar a infraestrutura local para evitar que uma enxurrada ou uma enchente causem dano à saúde, uma chuva forte, à saúde ou perdas materiais para aquela população, ou até os óbitos, e também informar para que as pessoas possam sair do local onde estão em caso de informação. Então, o que acontece? E aí, o Vigia Saúde, que é o sistema de vigilância do Ministério da Saúde, ele está já também apoiando esses trabalhos. É um trabalho que não é só do Sistema de Defesa Civil, mas você vê que ele é todo integrado, é parte hidrológica, vários ministérios estão juntos. E nas cidades é a mesma coisa, elas têm que estar todas juntas, né? Quer dizer, todos os setores das cidades deveriam estar juntos para poder prevenir essas perdas humanas e materiais, e depois a sobrecarga para o Defesa Civil, para o sistema de saúde local, e também os danos socioeconômicos que leva para os locais onde a população está instalada. Nós temos as informações, mas acabamos de ver aqui em Petrópolis, foi muito ruim, né? Muita gente faleceu, e a cidade ainda está se recuperando,
e a população estava em áreas já sabida de risco, mas não se tirou aquela população daquele local, não se fez obra naquela encosta, tempestades no Vale do Itajaí, então tivemos mortes, 12 pessoas que morreram, né, de ações naquela região do Vale do Itajaí. E depois, em Belo Horizonte, nós tivemos também em 2020 e 2021 chuvas torrenciais, perdas, também óbitos, infelizmente. Mesma coisa na Bahia, agora em 2021. Então, se espera, e agora, temporais, você falou em alguns, né, em São Paulo, se espera, então, que, infelizmente, essa perda agora em Petrópolis motive a nova articulação, e agora no âmbito municipal também, né? Quer dizer, prover municípios que ainda não estão preparados para que eles deem solução, possam se prevenir desses... quer dizer, o evento climático vai acontecer, mas que ele não cause o impacto que tem causado nas cidades.